Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, seguinte, é possível montar um aquário marinho sem skimmer? É possível montar um aquário marinho com filtro externo, com filtro hang-on? Galera, eu falo pra você o seguinte, lá no início, quando eu comecei, há 26 anos atrás, eu passei por essas dúvidas, se era possível montar um aquário marinho com filtro externo, e aí muita gente falava que não dá, e isso faz você desistir do hobby, ter todos esses não, que não dá, que não é possível, mas muita gente fala isso porque não entende como funciona o ciclo biológico das coisas, porque não entende dos animais que estão no seu aquário, seja os invertebrados, os corais, os crustáceos ou os próprios peixes. As pessoas muitas vezes dizem não porque escutam alguém falando não. E eu, durante muito tempo, não tive aquário marinho lá no início, justamente por conta dessas dúvidas, que eu sei que é a dúvida de muitos aquaristas. Beleza? Então, fica comigo, porque eu vou te mostrar como esse vídeo vai poder te ajudar a ter um aquário marinho com filtro externo, sem necessariamente precisar de um skimmer. Beleza? Mas antes de mais nada, deixa o seu like aí, curte o nosso vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Tranquilo? Eu me chamo Marcos Alvarenga, eu sou biólogo e aquarista há mais de 26 anos. Ou seja, eu tenho 36, comecei aos 10 anos de idade e só de biólogo, atuando na área, eu tenho aí eu me formei aos 20, mais de 14 anos aí, como biólogo. Então isso tem agregado muito e é justamente isso que eu vou estar aqui falando para vocês. Vamos lá! Olha só, primeira coisa, já curtiu e se inscreveu? Olha para cá. Esse aquário aqui, ele é um aquário pequeno. Beleza? Então é possível sim você montar um aquário marinho de 40 litros, um aquário marinho de 50 litros. Esse aquário aqui, por exemplo, ele tem 50 centímetros de comprimento, ele tem 35 centímetros de altura e ele tem 30 centímetros de largura. Mas Marcos, vamos lá. Já que é possível, me explica. Primeiro eu quero te dizer qual é a função do skimmer, tá? A principal função do skimmer é remover substâncias orgânicas dissolvidas na água. Proteínas, carboidratos, ácido graxos, glicerol. Substâncias essas que, quando sofrem processo de decomposição, liberam amônia, depois nitrito, que vira nitrato. E a gente sabe que amônia e nitrito são extremamente prejudiciais para os peixes. E o nitrato, ele favorece a expansão de algas, cianobactérias, prejudica os corais. Então muita gente vai usar o skimmer. Só que não é necessário você usar um skimmer se você vai montar um aquário que a gente pode chamar de nano, um aquário pequeno, tá? Então eu vou te mostrar como você vai tocar um aquáriozinho desse, por exemplo, com Tidal. Eu vou mostrar aqui para você já, tá? Então é possível sim você ter um aquário marinho, tá? Mas Marcos, posso ter coral? Pode. Te aconselho, já que você está iniciando, é ter um coral soft, que é um coral mole, como as anêmonas, que são bem menos exigentes em relação à concentração de minerais na água. Beleza? Então vamos lá. Marcos, eu vou montar esse aquário marinho aqui. Eu já te adianto que tudo que você vai ouvir aqui, você vai encontrar de uma maneira completa no nosso curso de aquarismo, que eu vou deixar aqui no link para você. Nesse curso são mais de 30 módulos, tem a área VIP para tirar dúvida com a gente, tá? Você vai ter todo o embasamento biológico, não é achismo, eu vou te falar o que é, mas eu vou te embasar biologicamente para que você saiba aquilo que você está fazendo. Não é isso porque nada disso. É isso porque na biologia funciona assim. E aí você tem confiança naquilo que você está fazendo. E aí vai de módulos básicos, intermediários ao avançado. Então, se você não sabe nada e vai assistir, você monta um aquário perfeitamente para você, sabendo o que está fazendo. Se você já tem experiência, você vai aprofundar,
né? Se você é lojista, vai conseguir treinar seus funcionários, atender melhor os seus clientes. Tranquilo? Então, olha só. Como é que a gente vai funcionar? Se a gente está falando de um aquário marinho e a gente não vai usar o skimmer, lembra que o skimmer, ele vai retirar as substâncias orgânicas que têm potencial, que se for decomposta, de liberar amônia, que é convertida em nitrito e nitrato, que são substâncias prejudiciais. Então, teu aquário não tem skimmer. Marcos, se meu aquário não tem skimmer, significa que eu vou conseguir remover isso como? A única diferença, e por isso que eu só dou a dica de montar aquários marinhos pequenos, sem o skimmer, tá? Você até consegue montar maior, mas você vai entender por que o maior não é tão vantagem com o skimmer. Primeira coisa, eu vou facilitar a sua vida. Esse aquário aqui tem 40 litros, tá? Mais ou menos. E aí, por que eu vou montar ele para você aqui sem o skimmer? Porque, primeiro, que o skimmer tem um valor alto. Tranquilo? Ele não é tão baratinho assim. Tem de vários valores, mas para um aquário desse tamanho não se faz necessário. E aí, o que você vai usar? Ó? Por exemplo, esse aquário aqui tem aproximadamente 40 litros. Eu consigo tocar ele, por exemplo, ó, com Tidal 55. Tá? Já vem as mídias aqui dentro, você não vai mexer em nada. Já vem aqui, se eu não me engano, é a Matrix que vem aqui dentro para aquecer aqui a biologia. Então você não vai mexer em nada. Esse aquário aqui tem 40 litros, esse Tidal 55, tá? Ele trata aquário até 200 litros, ele tem 1000 litros horas. Então ele vai atender muito bem para cá. Mas Marcos, só serve o Tidal? Claro que não, pequeno gafanhoto. Você também pode usar um outro filtro externo, tá? Esse aqui, por exemplo, da Oceantec, ele tem aí... Deixa eu ver, ó, ele é até 250 litros, 900 litros horas. Eu tô te mostrando dois de marcas que eu confio, mas você pode pesquisar aí filtros externos. E aí, o que você vai fazer? Vamos lá. Você pegou o seu aquário, o que você vai colocar aqui dentro do seu aquário? Lembra que aquário marinho tem que ter pH alcalino. Então você vai escolher um substrato, por exemplo, ó, como a aragonita. Aqui, ó. Eu vou usar aragonita, tá? Quando eu for montar esse aquário aqui, eu vou estar usando aragonita. E você pode escolher a granulosidade. Eu sempre aconselho que você tenha pelo menos uns 6 centímetros de altura no substrato, porque nesses 6 centímetros também vai colonizar. Você tem bactérias crescendo ali. Outro ponto, que rochas eu vou usar? Geralmente você pode usar Zanzibar, que é a mais utilizada, tá? As pessoas usam bastante Zanzibar. Tem pessoa que usa coral morto, mas cuidado, tá, galera? É proibido a extração de corais, porque os corais, eles são seres que fazem parte, né, de barreiras de corais. Então, remoção de coral é crime. Então, eu sou totalmente contra. Então, por isso a gente pode usar outras coisas que não vá abalar o meio ambiente. Lembra que a gente está falando de aquarismo, a gente está falando de equilíbrio. Beleza? Então você botou o teu substrato de aragonita, 6 centímetros, colocou suas rochas, né? Para dar o display do seu aquário, né? Nessas rochas você vai poder colocar os corais, né? Eu aconselho você, se quiser começar com coral, um coral soft, um coral mole, porque você não vai precisar, com coral mole, ficar preocupado em dosar cálcio e magnésio com produto, porque corais duros, né, RPS, LPS, são corais que o esqueleto é calcário. Então tem que ter uma proporção ideal de cálcio e magnésio para que os corais absorvam isso. Quando você trabalha com coral soft, você não precisa se preocupar em ficar colocando produto para colocar cálcio e magnésio na água. Já já você vai entender. E outro ponto, o coral soft, ele não tem tanta exigência, por exemplo, com luminosidade. Por exemplo, um aquário desse tamanho aqui, você teria uma luz padrão de 30 watts, 40 watts, beleza? E aí você conseguiria botar a luminária aqui. Aí você botou lá o substrato, botou a rocha, já botou o seu filtro posicionado. Marcos, como é que eu vou fazer agora com a água? Eu posso colocar água da bica aqui? Não. Ah, mas tem produto que tira isso? Não te aconselho, porque nenhum produto
vai tirar elementos traços que prejudicam corais e peixes, tá? Silicato, fosfato. Então, existem elementos que vêm na água da bica que você não encontra na água do mar. Então, você não vai colocar água da bica aqui. E aí você tem duas opções, e eu vou te dar, por isso que eu tô falando que aquário pequeno, tá? Para você tocar com externo é bem melhor. Porque você tem duas opções. A primeira opção é, você vai comprar um filtro RO ou um filtro DI. Marcos, o que é esse filtro? Esse filtro, ele vai pegar a tua água da bica e vai deixar ela zerada de sais e metais pesados. A partir do momento que você zera ela, você vai pegar o sal marinho, você vai comprar um sal marinho e vai dosar. Na própria embalagem está lá dizendo quanto de sal por litro. Aí você vai colocar aqui. O próprio sal marinho já contém a quantidade de cálcio e magnésio que você precisa para ter peixe, tá? Para ter uns camarõezinhos e para ter coral mole. Se você for botar coral duro, a quantidade que vem no próprio sal não é suficiente. Por quê? Coral duro consome muito isso da água, então você vai ter que ficar medindo e repondo com o produto. A gente está falando de um aquário marinho fácil e simples, tá? Essa é uma opção. Mas olha o que você vai ter que fazer. Comprar um filtro DI ou RO, que é caro. Para tirar os sais e metais da água, vai ter que comprar um sal marinho para botar. E eu quero aqui que o aquarismo seja sem mistério para você. Então olha o que você vai fazer. Um aquário desse daqui, galera, de 40 litros, você compra água pronta. É barato o litro da água. Compensa para você. Porque quando você vai... Mas você tem que ir numa loja que venda água marinha. Ela já vai vir bonitinha. Você só pegar aquela água e encher o seu aquário. Já tem tudo que você precisa e está livre de todas as substâncias. Aí você vai pegar, no meu caso eu vou comprar 40 litros de água e vou colocar aqui. Beleza? Eu vou comprar 40 litros de água e vou colocar aqui. Beleza. Aí eu vou pegar e vou colocar os meus peixinhos aqui. Tranquilo? E vou ligar o meu filtro externo na tomada. Ele vai começar a girar. E a água já está pronta, os peixinhos já estão bonitos. E aí eu aconselho você a ver a altura que a água vai ficar e você faz uma marcação. Lembra que a água evapora, mas o sal continua na água. Então, se a água evaporar e você não repor com água doce, aquela água que está ali vai ficar muito concentrada. Isso pode prejudicar. Então, você vai marcar, encheu o aquário, marcou até onde encheu. Quando a água diminuir, você tem que ter uma água de reposição doce. Você não vai repor água salgada. Você vai repor o que evaporou, só evapora a água, o sal fica. Você vai repor água doce. Marcos, eu vou repor água doce da bica? Negativo. No mesmo lugar onde você comprou a água marinha, você vai comprar água doce de reposição. Lembra? Porque a água doce da bica vem com elementos que prejudicam o seu aquário. E quando você compra uma água doce de reposição, ela já vem livre de tudo aquilo que você não pode colocar. Então, toda vez que a sua água do aquário evaporar, você vai pegar a água de reposição que você comprou e colocar no aquário. Ah, Marcos, e se eu não quiser comprar água? Aí você vai ter que ter um filtro DO para pegar a água da bica, deixar ela zero e colocar ela. O custo não vai compensar. Então, olha que coisa legal. Você encheu o aquário com um substrato, aragonita, mais ou menos 6 centímetros. Colocou as rochas Zanzibar, ou aquelas que vocês queiram. Já falei que o coral não vai tirar. Vai colocar o filtro externo. Comprou a água marinha de uma loja que você tenha confiança e encheu. E compra água de reposição. Beleza. Tá tocando. O que você vai ter que ter? Teste de amônia, de nitrito, de nitrato. Como você, presta atenção, como você não tem um skimmer que retira substâncias orgânicas da água, que se decompostas liberam produtos que você não quer, está usando um filtro externo, como você não tem skimmer, você vai ter que fazer TPAs mais frequentes, porque só através da TPA você remove as substâncias orgânicas que você quer, você remove o nitrato, beleza?
Então, não vai confundir. A TPA, você vai tirar a água do aquário e quando você... Não estou falando que ela está evaporando. Na TPA, você vai retirar a água do aquário. E quando for colocar água nova, você vai colocar água marinha que você comprou. Marcos, esse aquário aqui, ele tem 40 litros. Você me aconselharia a ter quantos peixinhos aqui? Como é que eu aconselho você? Sempre a começar devagar. Eu, quando encher esse meu aquário aqui, quando eu montar, ainda vai demorar, mas eu quero te explicar como funciona. Eu vou fazer tudo o que eu falei para vocês e vou introduzir aqui dois palhaços. 2 peixes palhaços e uma mudinha de anêmona. E vou, ao longo da semana, acompanhar como vão os parâmetros. Para esse aquário aqui, com 2 palhacinhos e uma anêmona a princípio, eu vou fazer uma TPA de 5 a 10% a cada 10 dias. Poxa, então se o meu aquário tem 40 litros e eu tiro 10% da água marinha, eu vou colocar 4 litros de água salgada. Pô, e 4 litros de água salgada é barato de você comprar e repor. Então, não fica caro você fazer. Agora, aquários muito grandes, não compensa você não ter o skimmer, não compensa você não ter o filtro RO, aí é outro ponto, beleza? Então, você consegue ter um aquário desse aqui tranquilamente. Volta comigo, substrato, 6 centímetros, colocou os corais, colocou o filtro, comprou água marinha, joga aqui. Bota para rodar. Coloca 2 peixinhos e uma mudinha de anêmona. Não esquece de comprar água doce de reposição e água marinha para TPA. Acabou. Não tem mais nada para você fazer. Claro, só os testes que você tem que medir. E aí, vai só mais uma dica. Muita gente usa para marinho chiller, que é para esfriar a água. Mas como você tá com esse teu aquário aqui, você pode usar aquelas ventoinhas. Uma ventoinha daquela ligada, mantém a temperatura do seu aquário, a temperatura que você quer. Um aquário marinho, ele pode ficar ali em torno de 26, 28 graus, beleza? Só com aquela ventoinhazinha, igual tem de computador, para resfriar lá a memória, isso vende próprio para o seu aquário. E a luminariazinha, você coloca uma luminariazinha de 20, 30 watts, pode ser a luz branca, porque a luz branca, ela é fragmentada em várias cores, né? O branco ele reúne várias cores e você vai ter sucesso com o seu aquário marinho, sem mistério, sem coisas caras. E aí você vai botando pouquinhos peixes, vai introduzindo o peixinho aos poucos até sentir. Beleza? Então, tudo isso, né, que eu falo de biologia, você vai encontrar no nosso curso de aquarismo. Vou deixar o link na descrição. Então você vai saber as coisas que você está fazendo de maneira embasada, sem achismo. É isso porque a biologia diz assim, porque a referência bibliográfica diz assim. Tranquilo? E ó, antes de mais nada, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ó, deixa os comentários aí para que a gente possa interagir. Tamo junto e misturado e aquarismo sem mistério neles. Fui!